Alguns sintomas de epilepsia são bem visíveis, outros não são fáceis de perceber assim, não é uma convulsão tão visível. Tem umas crises que a pessoa dá só uma desligada rapidinho e já volta para o normal, as ausências. Tem outras que a pessoa às vezes começa com uma sensação estranha, um déjà vu, e aí depois ela dá uma desligada, fica confusa, às vezes faz uns movimentos anormais, já de automatismo, e aí depois ela volta para o normal, às vezes rápido, às vezes demora um pouco mais. Hoje eu vou te mostrar que a epilepsia vai muito além do que é uma convulsão, e isso frequentemente atrasa muito o diagnóstico, em anos e até às vezes décadas, para que as pessoas recebam um diagnóstico e um tratamento adequado. Meu nome é Lécio Figueira, eu sou neurologista, especialista em epilepsia, e a ideia desse canal aqui é você aprender epilepsia de um jeito mais simples e descomplicado. O cérebro funciona com sinais elétricos. Então o que acontece na epilepsia é um desbalanço entre essa atividade excitatória excessiva e o que acontece normalmente, que é a inibição. Então o cérebro trabalha ativa, desativa, desativa. Na epilepsia você tem uma perda desses mecanismos de regulação em que acontece uma ativação maior do que o que deve acontecer e se tem menos inibição. Então esse disparo passa a ser excessivo e essa irritação de uma região localizada do cérebro, de todo o cérebro, vai levar sintomas, sinais, a pessoa vai sentir alguma coisa, dependendo da intensidade que isso acontece, da região que isso acontece, se já é de um lugar só localizado, se isso espalha mais rápido. Então, isso vai determinar como a pessoa sente, como as crises apresentam. Então, se você tem um curto-circuito muito localizado aqui no lobo temporal, se você tem só aquele déjà vu, aquela sensação ruim, parece que já viveu aquela situação, um medo, um ataque cardíaco, às vezes dá uma desligadinha. Se isso espalha um pouco mais, a pessoa começa a ficar fora do ar, mexer as mãos, fazer uns automatismos, com um olhar meio arregalado, uma cara assustada. Se isso espalha um pouco mais, a pessoa pode começar a ter movimentos, vira a cabeça, começa a se debater, e se espalha para os dois lados, ela tem uma convulsão. Epilepsia é uma das doenças mais conhecidas e mais antigas do conhecimento da medicina na humanidade, mas é ainda muito tabu, muita dificuldade. Tem mais de 20 tipos de crise e isso faz com que dá um nó na cabeça das pessoas e até dos médicos em reconhecer e dar um diagnóstico adequado, um tratamento adequado para muitas pessoas com epilepsia. Vamos falar sobre alguns tipos de crise? Uma das crises que todo mundo fala muito é a crise de ausência. A ausência começa em crianças, adolescentes e adultos jovens. Dificilmente começa mais tarde. Na ausência, a pessoa em geral não sente nada antes. Ela tem uma paradinha, dá uma desligada, às vezes dá umas piscadinhas, às vezes faz pequenos movimentos e depois ela já volta para o normal. Tem crises focais, que a gente chama, se pegam uma área, por exemplo, motora no lobo frontal, é quando a pessoa tem movimentos no braço, o braço começa a pular sozinho, a perna começa a pular sozinha, o rosto começa a pular sozinha, ou você tem um movimento forçado do corpo, da cabeça para um dos lados. Se essa crise focal pega a região posterior, a região occipital, a pessoa começa a ter sintomas visuais, ou mais simples ou mais complexos, só uma luz piscando, ou uma cena, ou uma distorção da imagem, ou distorção das sensações. E aí essas coisas vão se integrando e, de novo, depende muito como a crise vai acontecendo. E tem um outro tipo de crise, são as crises generalizadas, em que a pessoa pode ter ausência, que eu já falei, a crise tônico-clônica, ela já começa pegando os dois lados do cérebro. Tem outro tipo de crise generalizada que é muito importante, que são as mioclonias. A pessoa tem pequenos choquinhos no corpo, costuma ser mais de manhã, às vezes a pessoa acha que é só desastrada, então isso acontece meio irregular, um lado, depois o outro. Isso pode ser um isolado, pode ser repetitivo, então isso também é um tipo de crise. E a pessoa tem que ficar muito ligada, os médicos, porque às vezes a pessoa teve uma convulsão na vida, mas ela já vinha tendo as crises de mioclonia. Então não é a primeira crise da vida, ela já tem epilepsia, ela já vem tendo crise há bastante tempo. O diagnóstico de epilepsia às vezes demora muito tempo, 2, 10 anos. Por que isso acontece? Porque precisa entender esses sintomas, como eu disse, é muito variável o sintoma que a pessoa tem na hora da crise, dependendo do tipo, do lugar que ela acontece, porque o eletroencefalo não é um exame que é feito tão de rotina assim. O eletroencefalo, a gente tem outras no canal, a gente vai botar outros detalhes sobre isso, é um exame mais complicado, ele tem várias questões técnicas, então nem sempre você pega a alteração no eletroencefalo, e o fato do eletro vir normal, isso não quer dizer que não seja epilepsia. É importante às vezes a duração, de você dormir durante o exame, de repetir o exame, às vezes um exame mais longo. E existem casos de pessoas que têm epilepsia e o eletro não pega essas alterações tão fácil assim. Então o eletro é importante para ajudar no diagnóstico, mas ele pode ser uma pegadinha, ele pode ser uma armadilha nessa história toda. A imagem cerebral, principalmente a ressonância, dá mais detalhes do cérebro e você consegue ver lesões que são a causa da epilepsia. Às vezes a epilepsia tem uma lesão lá, que aquela lesão leva a uma irritação, a mudança daqueles circuitos do cérebro naquela região, isso vai causar a crise. Isso acontece em uma parte dos pacientes. Então, existem pessoas, esse é outro ponto importante, que tem uma ressonância normal,
mesmo em uma crise que tem um início bem localizado, porque é só uma disfunção cerebral. Então, ressonância normal pode acontecer e às vezes, é outro ponto importante, a lesão é muito sutil. E às vezes ela passa desapercebida, você precisa de uma ressonância muito boa e muito bem focada naquela região para você conseguir pegar aquela lesão onde está começando a crise. Então, isso tudo faz parte da investigação e tem exames mais avançados, mas que são mais focados em casos mais complexos, em que a pessoa não está respondendo adequadamente ao tratamento. Mas assim, a notícia é importante, acho que um fato importante é que assim, a maior parte das pessoas com epilepsia vai ter suas crises controladas com tratamento adequado. Por volta de 70%, alguns estudos mostram até 80% das pessoas vão ter suas crises controladas com os medicamentos, desde que eles sejam dados de forma adequada, numa dose adequada. Então é importante um médico estar por trás e pilotar bem esse tratamento, entendeu? Acertar bem essa questão do tratamento. E isso vai permitir uma vida normal. A pessoa vai poder dirigir, tocar a vida, trabalhar, ter filhos, casar, ter relacionamentos, viajar. Então é uma vida plena. As limitações para epilepsia são muito mais na fase em que as crises não estão controladas, para pessoas que às vezes não controlam a crise, que acontece, uma parte que acontece, e tem, a gente vai falar depois disso em outros vídeos no futuro, sobre tratamentos para conseguir fazer com que essas pessoas que inicialmente não controlam possam ser controladas. Mas a mensagem é, a maior parte das pessoas com epilepsia vai ter suas crises controladas com os tratamentos e vai poder ter uma vida normal e tocar normalmente sua vida.